Pessoal, vamos aí para a nossa pauta, porque tem alguns pontos que precisamos conversar. Lula, entre outros membros de topo do Foro de São Paulo, foi citado por um chefão do narcotráfico mexicano e não por Pódio Carvajal na justiça americana. A gente vai falar sobre isso aqui agora em detalhes, tá certo? Nossa meta hoje é, deixa eu ver aqui, vamos qual meta nós vamos colocar? 2.000 likes. 2.000 likes tá bom aqui pra gente começar. Bom, meus amigos, de maneira bem direta e assertiva, surgiu nas últimas semanas a questão que envolve a delação de El Podio Carvajal e que ele teria feito a denúncia nos Estados Unidos envolvendo o nome de Luiz Inácio Lula da Silva em recebimento de propina vindo da petrolífera venezuelana, a PDVSA, tá? Bom, essa informação ela é parcialmente verdadeira, como nós estamos aqui falando há algumas semanas. Infelizmente, muitos dos nossos colegas, tá, de jornalismo no Brasil continuam tratando essa informação como verdadeira, tá? E ela não é. E o que é verdade nessa história? Sim, El Podio Carvajal, de fato, ele ofereceu essa denúncia, tá? Essa delação na justiça espanhola, lá em 2021, 2022. Porém, a justiça espanhola não acatou, porque eles alegaram que faltavam provas para que fosse ali, de alguma forma, colocado como uma troca, uma delação premiada, vamos colocar dessa forma, e assim, tá? E assim, ele foi extraditado para os Estados Unidos. Mas, PH, então por que surgiu esse tema do El Podio Carvajal novamente? Inclusive, nós tratamos disso daqui quando surgiu. Um portal espanhol chamado The Objective, tá? Ele citou novamente isso como se a delação fizesse parte, tá, daquilo que foi apresentado por El Podio Carvajal. Porém, essa informação não é verdadeira. Nós mostramos aqui quem é a jornalista espanhola, mostramos ali o jornal e mostramos que o documento foi apresentado na justiça espanhola. Então, o que El Podio Carvajal citou, falou, não tem nada que envolva Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Então, essa aqui é a primeira informação que nós temos que precisa ser dito aqui de maneira clara. Então, PH, do que nós estamos falando nesse programa de hoje? Por outro lado, nós temos um outro denunciante que foi preso no ano passado e que começou a entregar toda a infraestrutura do crime organizado e do tráfico de drogas na América Latina. E esse foi El Chapito, tá? El Chapito, que é conhecido aí, deixa eu até pegar aqui o nome dele completinho para vocês. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui. Ele é o filho, tá, do El Chapo. Ele é o Ivan... não, peraí. Só um momento. Aqui, ó. Ele é o filho do Joaquim Guzmán, tá? El Chapito. Ele é filho do Guzmán, pai, e um dos fundadores do cartel de Sinaloa. El Chapo, aquele famoso, que tem até a série, ele foi preso nos anos 90, está sob prisão perpétua aqui nos Estados Unidos, certo? O filho dele foi preso ano passado, fez uma delação premiada e conseguiu, nesse acordo, incluir 16 pessoas também para serem cobertas, né, por esse acordo que ele fez. E foi aí, a partir desse acordo em maio, que os Estados Unidos teve solidez de dados para começar a operação que nós estamos vendo no Caribe. Essa informação é muito importante, tá, pessoal? Muito importante. Então, daí que surge a validação, tá, as provas e aquilo que o governo americano, que a administração Donald Trump precisa para poder fazer aí toda a operação que nós estamos assistindo, além do que já tinha de dados, porque agora eles têm os caminhos que ligam diretamente Nicolás Maduro e o cartel de Sinaloa dentro do México. Porém, quando El Chapito também foi preso, também tivemos outro fundador, tá, junto com El Chapo, do cartel de Sinaloa. E esse daí é Ismael Zambada Garcia, também conhecido como El Mayo. E eu vou colocar a foto aqui dele para vocês, pessoal. Deixe eu colocar aqui na tela. Só um minutinho, porque por algum motivo ele... agora abriu aqui. Vamos lá. Eu vou colocar a foto do homem que está agora aqui implicando Luiz Inácio Lula da Silva e outros, tá?
Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Esse senhor aqui, tá? O nome dele, tá? É Ismael Zambada Garcia, conhecido também como Ismael Elmadio Zambada, tá? Elmadio é o codinome, o apelido, como ele é conhecido. E ao lado de El Chapo, esse senhor que está aqui do meu lado, tá? Ele foi um dos fundadores desse cartel, que começou com o tráfico de marihuana, né, de maconha, e depois passa para o tráfico de cocaína. Inclusive, né, e aqui eu não estou colocando como prova de conteúdo somente para que talvez algumas pessoas lembrem, né, ele aparece naquela série Narcos México, tá? Esse senhor aqui, ele aparece naquela série Narcos México, e ali é uma romantização, mas é só para vocês terem aí uma ligação. Ele foi preso, então, dentro dos Estados, ele foi preso pelos Estados Unidos e começou a fazer algumas delações, tá? E agora, o que, que nós tivemos de informação? Eu vou, inclusive, dar a fonte aqui para que, se algo aconteça no meio do caminho, a gente consiga rastrear isso aqui juntos no canal, tá? Nós tivemos um jornalista espanhol chamado Albert Castellón, tá? Que tem ali um programa chamado Castellón Confidencial. E o Albert Castellón, ele trouxe a informação de uma investigação. Ele trabalha com jornalismo político investigativo criminal, tá? Ele conseguiu levantar com algumas fontes, ele apresenta alguns documentos, ligando aí a uma possível delação que o Ismael Zambada Garcia fez, tá? Ismael Zambada Garcia, esse daqui. Então, aqui nós temos um ponto de ligação aí que vai envolver não somente Luiz Inácio Lula da Silva, mas toda a cúpula do Foro de São Paulo. E o que eu vou trazer aqui são as informações que o Albert Castellón está publicando na imprensa espanhola e latino-americana, tá? E aqui ele fala de diversas pessoas. Notem, todos da cúpula do Foro de São Paulo. E qual é a acusação? Aqui o nosso glorioso Ismael Zambada Garcia, ele ofereceu no seu acordo de delação aqui com os Estados Unidos para melhorar as condições do seu cárcere, afinal ele está com 77 anos de idade, tá? Ele ofereceu essa delação onde ele vai mostrar e entregar todos aqueles que receberam ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo, dinheiro do narcotráfico mexicano, principalmente em suas campanhas eleitorais. E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção pelo seguinte: eu vou trazer a lista e os números de alguns que foram abertos nessa delação. Alguns têm o nome citado, mas não tem o número da doação ali de campanha, doação de campanha, feito pelo esquema narcotraficante da América Latina, e esse dinheiro seria proveniente também ali dos cartéis do México, principalmente. Qual que é o ponto que eu quero chamar a atenção? Pelas pessoas dessa lista, tá? E cruzando com as informações que eu tenho do Foro de São Paulo, tanto dos meus estudos, levantamentos, investigações, do que tem no livro, eu acredito que esse dinheiro circulou pela cúpula do Foro de São Paulo nos anos 2000, de 2000 a 2010. Só que nós não temos isso daqui certinho, fechado uma data. Mas pelos nomes que ele entregou, isso bate exatamente com o ponto mais alto do poder do Foro de São Paulo na América Latina. Tá? Então, vamos lá, e aí eu também vou falar do que pode acontecer dentro disso. Os nomes que ele citou aqui e alguns valores que nós temos. Michelle Bachelet, tá? Michelle Bachelet, que é ex-presidente do Chile. Inclusive, no meu livro do Foro de São Paulo, Michelle Bachelet também recebeu, a mando de Lula, dinheiro de caixa 2 de campanha. A construtora agora, se eu não estou enganado, e aqui eu vou deixar sob condição, porque eu não vou me lembrar exatamente, mas foi a OAS, tá? Tenho quase certeza, mas não vou ratificar, mas ela recebeu dinheiro de caixa 2 de campanha, a pedido do Lula. Tá? O Lula falou, olha, a Bachelet tem lá agora a eleição, coloca um dinheiro de caixa 2 lá para ajudar na campanha dela. No meu livro tem certinho qual foi a construtora. Segundo aqui o Ismael Zambada Garcia, Michelle Bachelet recebeu por volta de 14 milhões de dólares em dinheiro de propina, caixa 2 de campanha, enfim, não sabemos ali qual é o valor exatamente, mas é o que está circulando aí, segundo o jornalista Albert Castellón.
O Evo Morales, ex-presidente da Bolívia e líder do MAS, o Movimento ao Socialismo, também da cúpula do Foro de São Paulo, teria recebido em torno de 420 milhões de dólares. A Bachelet é dessa época, do início dos anos 2000 a 2012. Evo Morales foi eleito presidente da Bolívia em 2006. Ele fala do Néstor Kirchner e da Cristina Kirchner, tá? O casal que foi presidente da Argentina, o Néstor foi presidente exatamente na época que o Lula teve o seu primeiro mandato. Então, os Kirchner teriam recebido do cartel de Sinaloa em torno de 72 milhões de dólares. Além deles, Manuel Zelaya, que foi presidente de Honduras, atualmente a esposa dele, a Xiomara Castro, também do Foro de São Paulo, é presidente de Honduras. Não temos o valor de qual seria a quantia que eles teriam recebido, o Manuel Zelaya. Fernando Lugo, o ex-padre pedófilo, tá? Ex-padre pedófilo, inclusive, foi impeachmentado no Paraguai no início dos anos 2010, também teria recebido quantias vindo do cartel de Sinaloa. E outro que também não temos os valores aqui é Ollanta Humala. Sim, Ollanta Humala, aquele que foi preso e o Lula mandou resgatar a esposa dele para não ser presa e ela está lá na cidade de São Paulo, resguardada, vivendo em um apartamento de alto padrão, ninguém sabe com qual dinheiro, mas que com certeza vem de muito roubo patrocinado pelo Foro de São Paulo, tá, pessoal? Então, esses aqui são os nomes. E aí nós temos o nome do Luiz Inácio Lula da Silva, que foi apontado pelo Ismael Zambada Garcia, fundador do cartel de Sinaloa, que o Lula, ou pessoas ligadas ao Lula, a campanha do Lula, teria recebido em torno de 1 bilhão de dólares, tá? Bom, pessoal, esse é um número muito expressivo e diferente dos outros, tá? É difícil a gente dizer se esse número está correto. Essa informação que o jornalista espanhol Albert Castellón trouxe, 1 bilhão de dólares, e ele inclusive fala que o número está muito acima dos demais, e ainda cita, é 1 bilhão com B, tá? Não temos como aqui falar 100% que foi 1 bilhão, e que isso também foi para dinheiro de campanha, também acredito que não. Mas isso, aí se a gente for olhar a estrutura da cúpula do Foro de São Paulo, poderia sim ter sido utilizado e distribuído entre outras campanhas de partidos membros da cúpula para que eles subissem ao poder. Vale lembrar que em 2010, entre 2010 e 2012, 2008 e 2012 foi o cume, o ponto máximo do poder do Foro de São Paulo na América Latina, onde quase todos os países do continente estavam sob a tutela. Chegou ao nível de eles fazerem reunião da cúpula do Foro de São Paulo dentro da sede do Mercosul, no Uruguai, para termos uma ideia. Então, pelos nomes que aqui estão citados, tá? Pelo o Ismael Zambada Garcia, do cartel de Sinaloa, eu acredito que o período dessas doações aí foi entre o ano 2000 e 2013, mais ou menos. Tá? Acredito que a faixa de doações teriam sido essa. Eu acredito que esse número de 1 bilhão que é citado para o Lula é um número exagerado, tá? Sou muito sincero. E se esse número estiver correto, eu duvido que esse dinheiro foi direto para os cofres do PT ou qualquer coisa do tipo. Esse dinheiro pode ter sido distribuído. Aliás, nenhum desses valores entra no cofre diretamente. Mas a denúncia que está sendo discutida dentro da justiça americana, segundo informações do jornalista espanhol Albert Castellón, tá? Então, o delator é este senhor aí, tá? O fundador do cartel de Sinaloa. Repetindo, Ismael Zambada Garcia. Certo, pessoal? Bom, além disso, ele também informou que partidos espanhóis também teriam recebido dinheiro do esquema narcotraficante mexicano, tá? PH, então você acha que isso aí é 100% verdade, tudo isso? Olha, eu acredito que a gente precisa colocar tudo sob condição e aguardar que esses documentos venham à tona, tá? Isso aqui eu tenho que dizer com muita responsabilidade. Eu acredito que esse número de 1 bilhão posto aqui é um número inflado, exagerado, e se esse número foi, eu acredito que foi real. Isso com certeza foi distribuído de alguma forma por outras frentes, por outros meios, tá? Então é muito importante deixar isso daqui claro, tá?
Agora, quando que nós teríamos alguma relação ou isso pode levar a alguma consequência dentro do Brasil? Entra na mesma explicação que eu dei na época que saiu a falsa notícia ou a notícia inconsistente que envolvia o Pojo Carvajal. Dentro do Brasil, eu acho difícil, não só por uma questão de ceticismo, mas por uma questão de que seria necessária uma denúncia-crime e, pela data aqui, pelo nome das pessoas que ele delatou, já estamos beirando os 20 anos, tá? Que essa, ou estaria dentro de um período já próximo de 20 anos, e esses crimes teriam aí prescrito dentro do Brasil, tá? Ou estão próximos a prescrever. E também precisaria ver qual seria o promotor no Brasil, qual Ministério Público teria a coragem de pedir documentações à justiça americana e começar uma investigação e apresentar uma denúncia que teria que ser levada ao STF. Então, a gente vê a situação como é. Porém, se isso está a cargo da justiça americana, a justiça americana, de alguma forma, pode sim tomar algumas providências, como aplicar algum tipo de sanção aos envolvidos, tendo aí ativos dentro dos Estados Unidos, esses ativos podem ser congelados. Nós acabamos de ver o que aconteceu com Gustavo Petro também. Tá certo? Então aqui eu estou tratando com vocês com a máxima responsabilidade essa informação. Estou trazendo o nome do envolvido, em que circunstância ele foi preso, tá? Não tem nada a ver com El Podio Carvajal. A maneira e a forma de financiamento, segundo ele, seria diferente. Passei a fonte da informação e que eu acredito que esse número de 1 bilhão esteja inflado e a gente precisa aguardar para ver o que vai surgir de informação adicional em cima disso. Tá? Então, tratemos essa questão com muita discrição e com responsabilidade, tá, pessoal? Estou tentando fazer isso aqui para não criar falso alarde, bala de prata, esse tipo de coisa. Estou tratando das informações que nós tivemos acesso, tá? E cruzando com informações que eu tenho, inclusive para a gente tentar encontrar o tempo. Essa informação do período que isso teria entrado é uma informação do PH aqui, baseado justamente nos nomes dessas pessoas e quando eles subiram ao poder no continente, tá certo? Mas coloque aí, né, a sua opinião, principalmente nos comentários aqui. É importante a gente ver como que vocês também estão enxergando, tá certo?